2023, feliz ano para todo mundo. Estamos aqui com o nosso grupo, que vai ser agora apresentado pela doutora Edileide, volta de suas férias, merecidíssimas, bem-vinda de volta, mais casos desafiadores, né, Edileide? Exatamente, boa tarde a todos. Mais um caso desafiador e mais um caso que aprendemos muito com ele, mudamos nossa conduta a partir desse caso. É um caso bem bonito, até gostaria que o Roberto Tuma estivesse aqui, porque ele participou muito da condução desse caso. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Agradeço a presença de todos que estão presencial ou online. E apresentando primeiro aqui do meu lado direito o doutor Paulo Salvador, né, que é nosso médico aqui da Casa da Tomografia e Ressonância. Ibrahim dispensa a apresentação, é óbvio, né, o mestre aqui das nossas reuniões. Estou velho. E ao lado do Ibrahim, o doutor Tito Paladino, né, que é o nosso ecocardiografista aqui, que vai oficial. E quem vai apresentar o caso desafiador é a doutora Camila, nossa residente de primeiro ano. E no final, o doutor Nader vai fazer um resumo da patologia, que vocês vão aprender bastante sobre ela com a revisão que ele vai fazer. Então, vamos começar, por favor, doutora Camila. Vamos sim. Bom dia a todos, uma honra estar aqui. Vamos começar o nosso primeiro MIOC de 2023, então, com um questionamento, né? A gente parafraseou aí um ditado popular para instigar a curiosidade da audiência, pensando, quando o coração sente e os olhos não veem? O que a gente quis dizer com isso? Será que a gente poderia pensar em alguma patologia que cause disfunção ventricular e, ao mesmo tempo, possa ser responsável por um surgimento de uma catarata bilateral numa paciente jovem? Né? O que é curioso, porque geralmente a catarata a gente vê em pacientes idosos. Então, vamos pensando aí se a gente consegue chegar nesse diagnóstico. Então, a nossa paciente, trago aqui para vocês, uma paciente do sexo feminino, de 42 anos, procedente de São Paulo, casada, do lar, e ela veio na nossa primeira consulta em outubro de 2015. Ela apresentava um quadro de dispneia aos progressivos aos esforços, ortopneia, edema de membros inferiores, também de início em 2015, e procurou o nosso PS um quadro de uma IC descompensada, classe funcional 3/4, com uma intensa sobrecarga de volume. No exame físico, ela apresentava os achados clássicos que estamos acostumados, tinha turgência patológica, ausculta cardíaca sem alterações, já na pulmonar tinha crepitações em bases, tinha um fígado palpável a 5 centímetros do rebordo costal e edema de membros inferiores. Pressão um pouco mais hipotensa, 88/60, frequência cardíaca de 81, saturando bem em ar ambiente, 98%. De histórico, era uma paciente hipertensa, já tinha realizado uma tireoidectomia aos 25 anos por uma doença de Graves, com sintomas compressivos, e estava em uso de levotiroxina, 175 microgramas dia, carbonato de cálcio, carvedilol, 6,25 de 12 em 12, furosemida, uma vez ao dia, e vitamina D. Então, temos aqui o primeiro eletro dela, da admissão. A gente pode observar que é uma paciente que está em ritmo sinusal, com eixo preservado, tem uma progressão lenta de onda R nas precordiais. Aqui, no próximo slide, a gente tem as métricas, uma frequência de 71, RR 720, PR 160, QTC 518. Agora, a gente tem o primeiro ecocardiograma dela. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Tito. Acho que só tem... Só para comentar. Isso. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado mais uma vez pela participação. Tem como deixar na tela, Rafael? Boa. Então, nesse eco, a gente vê os valores, os parâmetros que a gente tem de padrão para colocar no laudo, né? Então, a gente vê uma aorta com uma raiz normal, um átrio esquerdo de diâmetro aumentado. Seguindo para o volume ali do lado, a gente consegue ver que é um aumento moderado do átrio esquerdo, importante do átrio esquerdo pelo volume. Voltando para lá, septo e parede sem nenhuma alteração significativa e um diâmetro diastólico aumentado também junto com a massa. Então, a gente tem uma disfunção do ventrículo esquerdo moderada, com a fração de 36%, um aumento importante do átrio esquerdo, e a gente segue para as válvulas para ver se tem algum refluxo que justifique isso ou que seja, junto com isso, corroborado para o sintoma, para o quadro do paciente. A gente vê um refluxo mitral importante, sem nenhum gradiente, quer dizer, é uma lesão única só de refluxo, uma regurgitação pura da mitral, e PSP bastante elevada, de 70 mm de mercúrio, lembrando que o normal é 35. Então, um paciente com bastante alteração, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito também.
Doutor Tito, eu só queria comentar aqui essa PSAP, né? E essas alterações de refluxos valvares, tricúspide mitral. Você pensaria, talvez, que essa paciente fosse uma paciente valvar, que descompensou recentemente? Como você interpretaria essa PSAP nesse paciente? Bom, olhando o laudo como um todo, né, sem a imagem, mas olhando o laudo, a gente vê que tem um aumento tanto do ventrículo direito quanto aumento do ventrículo esquerdo. Isso pode ser tanto a causa de uma valvopatia secundária, essa dilatação, quanto pode ser o contrário também, depende do tempo de evolução, que a gente não tem algum exame prévio. Então, pode ser sim que seja uma doença da válvula que tenha levado a esse aumento do ventrículo esquerdo, mas é pouco provável, porque as características da válvula não mostram uma doença intrínseca da própria válvula. E parece que é secundária essa dilatação, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. E dá para a gente deduzir que essa paciente está realmente hipervolêmica, né? Tipo, que ela tem uma dilatação que poderia receber melhor volume, mas tem pressões intracavitárias, pressões de enchimento elevadas e uma pressão sistólica de arterial pulmonar muito alta. Então, poderia deduzir que realmente está faltando aí a veia cava inferior. Isso. Mas essa PSAP poderia ser pré-capilar, mas mais provável que fosse uma pressão pulmonar pós-capilar, né? E que ela esteja aí realmente descompensada em termos de volume. O que você acha? Isso, pode ser sim. A cava é muito importante para a gente fazer a análise, né? Acho que no final, mesmo tendo um refluxo importante tricuspídeo, se a gente comparar com algum exame prévio de dias ou logo após o tratamento, a gente consegue ver se evoluiu ou não. Tendo um refluxo importante, perde um pouquinho daqueles parâmetros que a gente usa da veia cava, mas ainda é importante. E pode ser sim, por causa da hipervolemia, 70 milímetros pode ser sim. Perfeito, vamos em frente. Obrigada, doutor. Então, prosseguindo a investigação de etiologia da disfunção ventricular encontrada nesse caso, foi solicitada uma ressonância cardíaca. Perfeito. Então, vejam que até agora a gente não tem ideia por que essa paciente perdeu função sistólica, né? Eu ia perguntar para você, qual o diagnóstico sindrômico que você faz aí nesse caso? Sindrômico eu acho bastante fácil. Ela tem quadro de insuficiência cardíaca, agora com fração de ejeção reduzida. Então é um EC-FER, né? Tem disfunção sistólica grave, então a gente poderia dizer que tem uma miocardiopatia dilatada. Perfeito. No Aí cairia momento com o sobrecarga de sindrômico de volume. insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Aí depois, abaixo disso, você entra com o diagnóstico de uma que levou a isso? cardiomiopatia dilatada. O que falta é etiologia. Né? Por que essa paciente com 42 anos perdeu função sistólica? Ela tem uma etiologia genética, ela perdeu função sem nenhuma outra causa, mas até o momento a gente sabe que é muito importante a gente encontrar alguma causa reversível, ou seja, uma causa que a gente tratando possa vir a mudar, fazer um remodelamento reverso. Então, a gente ainda está na fase de tentar descobrir uma causa reversível para essa paciente. Excelente. Bom, boa tarde com todos. Um prazer começar esse ano aqui já com muita ciência e aprender junto. Bom, eu queria começar falando sobre justamente o nosso dia a dia, né, doutor Ibrahim? Os pedidos chegam como a gente tentar afastar doenças ou, às vezes, diagnosticar mesmo doenças. Então, a utilidade da ressonância é justamente isso, um pouquinho que nortear um pouquinho o caminho do clínico. Então, o exame teve uma complementação, então a gente vai falar desse exame também. Vocês percebem nessas imagens iniciais localizadoras já uma cardiomegalia significativa com uma cava inferior dilatada, né? Explica já o quadro clínico do paciente também. E a gente percebe até que a área cardíaca está bem aumentada, um derrame laminar e até um pequeno derrame pleural à direita. Então, é interessante que pegou até um refluxo mitral descrito, embora seja uma imagem totalmente sem movimento. Partindo já as imagens de cine, vocês percebem aqui no cine 4 câmeras e no cine 3 câmeras, o refluxo mitral e tricuspídeo, né? São análises visuais aqui, e também um refluxo aórtico. Pela ressonância magnética é possível a gente mensurar também e falar também parâmetros quantitativos. Nossa avaliação quantitativa aqui foi de moderado. Então, tem um refluxo moderado aqui aórtico, o qual também não justifica esse grau de disfunção que a gente está percebendo aqui. Então, o ventrículo esquerdo bem remodelado, diâmetros diastóricos aumentados, dilatação biatrial, e também a gente percebe essa disfunção no ventrículo direito. Paulo, volta um pouquinho só, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pela ressonância, a gente consegue saber se a insuficiência mitral é secundária ou se a
primária por algum defeito valvar, pelo tipo de jato, ou, no caso aí parece que ele está mais central, dá para fazer esse tipo de análise? Sim, nesse sentido, até essa imagem ficou bem interessante, né? A gente percebe os diâmetros diastólicos bem aumentados, e no eixo curto que a gente vai perceber que o diâmetro diastólico acabou aumentando justamente essa área de anel mitral, fazendo um refluxo mais central, né? Então, aquilo chama muita atenção, que provavelmente Tito já tinha conversado também, uma etiologia mais secundária, não tem uma valvulopatia mitral primária, sendo mais explicitamente, né? Antes, isso, deixa nessa imagem aí, não, volta a outra, aquela mesmo. Um segundo. Pode ser o eixo curto mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para você e para o Tito, que eu já ouvi gente me perguntando antes. O eco deu 228 gramas de miocárdio, né, Tito? E é um miocárdio, uma massa maior do que o habitual. Aí, quando a pessoa olha para uma imagem dessa, Tito e Paulo, a pessoa tem a impressão que o miocárdio está fino. É um paradoxo isso? A massa está aumentada mesmo? É alguma coisa que os metros veem diferente? Qual a explicação que vocês dão para isso? Primeiro, a ressonância é mais acurada, né? Para a gente fazer essa análise, a gente vê que, cortando em eixo curto, a gente praticamente envolve o que é de dentro e de fora da espessura miocárdica, e aí você faz o cálculo embasado na densidade do músculo. O eco, quais são as vantagens e as desvantagens, né? O eco tem vários métodos de medida dessa massa, então a gente pode fazer pelo método de Takers, que te dá automaticamente, pode ser pelo método de Simpson também, a gente consegue pelo tridimensional calcular também, mas ele tende a ser menos acurado do que a ressonância. E um dos problemas que tem nos dois métodos, quanto mais dilata a cavidade, pode ser que você tenha um afilamento da parede, porém tem um aumento total da massa do ventrículo esquerdo. Então tem sim um aumento da massa, mesmo tendo uma aparência de mais afilado essa espessura. E estendendo a metáfora que ela usou no início da apresentação do caso, então os nossos olhos aqui nos enganam. Os olhos veem, às vezes nos enganam, né? A massa não está diminuída, mas é simplesmente relativamente que ela parece menor. Essa é a tal da hipertrofia excêntrica, né? Exatamente. E que eu acho que é mais fácil a gente entender essa hipertrofia, porque a gente sempre pensa em hipertrofia em aumento de espessura, né? Que é a hipertrofia concêntrica, né? A excêntrica é quando as paredes estão finas e a massa aumentada. E por que aumenta a massa? Aumenta porque o coração está aumentado. Se a gente pesar um coração dilatado, ele pesa muito mais do que um coração não dilatado. Então, você vê que tem mais massa, que ele pesa mais. Mas as paredes são finas. Mas essa informação da hipertrofia excêntrica não é muito relevante para fazer diagnóstico nenhum. Se fala tanto dessa hipertrofia excêntrica Depois que às vezes se confunde. Eu ia né? fazer essa pergunta para você, exatamente, que é uma coisa que a gente às vezes valoriza, mas que Tem não vai mudar seu raciocínio, né? O parâmetro que tem que ser a pedra-chave, primeiro, é se a massa está aumentada. Se ela não estiver aumentada, a gente não consegue classificar como hipertrofia excêntrica ou concêntrica, como remodelamento. Mas se a massa está aumentada, a gente classifica. Não tem nenhum benefício para diagnóstico, né? Isso aí Não, mas a gente gosta de fazer coisas inúteis. É verdade. Porque a gente classifica muito nas miocardiopatias dilatadas e nas hipertróficas. Então, a gente pensa em hipertrófica quando a gente tem um aumento da massa, mas também um aumento de espessura. Então, o que nos interessa mesmo é essa hipertrofia concêntrica. Pronto, aí chegou na pergunta que eu ia fazer para vocês três, você já respondeu. Que então, se alguém poderia pensar, será que poderia ser uma hipertrófica, então, que está em fase de dilatação? Quer dizer, só pelo critério de ter massa aumentada, não, né? Esse aumento de massa acontece da maneira que o Tito e você explicaram. Não permite fazer um diagnóstico sem a gente ter outros dados, tipo realce tardio, essas coisas, de que seja uma hipertrófica evoluindo para dilatada, né? Ainda tem o remodelamento concêntrico, o remodelamento excêntrico para complicar um pouco mais, né? Pois é, perfeito. Obrigado, Paulo. Desculpa ter feito Não, que isso. Bom, continuando aqui, então vocês percebem essa imagem em eixo curto, que um ventrículo dilatado, as câmaras cardíacas dilatadas e que tem uma hipocinesia difusa, né? Não tem nada de alteração segmentar que acomete tanto o ventrículo esquerdo como o ventrículo direito. Aí a gente aproveita essa imagem na base para observar justamente esse refluxo mitral e refluxo tricuspídeo. Percebam vocês como o anel é bem aumentado, os dois acabam sendo bem aumentados, causando esse refluxo descrito previamente. Agora, quando a gente fala de caracterização tecidual, a gente tem várias ferramentas. Nesse exame, foi feito exclusivamente o realce tardio, posteriormente foi complementado com outras imagens. Eu vou mostrar essas imagens para vocês aqui. Acaba sendo um realce em eixo curto,
onde, embora tenha dilatado, né, uma miocardiopatía dilatada, não tem um realce tão expressivo, né, o qual acaba guiando nossas hipóteses diagnósticas. Ser um estágio final de alguma doença, acaba sendo difícil falar isso. Miocardiopatias dilatadas, comumente tem, por vezes, um realce por sobrecarga de câmaras direitas, como a gente percebe aqui, esse pontinho brilhante na inserção do ventrículo direito. A gente percebe que é pouco realce para tanto acometimento. Então, nossas hipóteses começam a guiar e orientar um pouquinho sobre afastar diagnósticos. É possível pensar em uma amiloidose com essa ressonância? Não, né? Ventrículos muito dilatados, pouco realce. Então, é possível pensar em uma miocardite? Não, tá? Imagens posteriores que eu vou mostrar aqui, esse exame foi feito uma complementação, tá? Para justamente caracterizar melhor o tecido e justamente para melhorar essas imagens do realce tardio. Foi pouco tempo depois, as alterações volumétricas não eram tão notórias, o refluxo acaba sendo mais notório por conta disso. A quantificação aqui, volume e função, foi mais para a completação do realce. E aproveitando disso, é uma imagem interessante só para mostrar para vocês como que a ressonância magnética observa as alterações valvares. Tá? Então, é assim, a gente programa os cortes em eixo curto do vaso e a gente observa no cine essa falha de coaptação central causando esse refluxo. Então, é interessante essa imagem, porque se a gente falar qualitativamente, a gente até assusta, né? Que acaba sendo bem notório esse refluxo. Porém, quando a gente faz uma análise quantitativa, o refluxo, a fração regurgitante acaba sendo, no máximo, moderada. Então, é interessante a gente sempre ter os parâmetros quantitativos para complementar as informações, né? Então, aqui, mas só aproveitando as imagens, como que a gente programa e observa essa imagem funcional da falha de coaptação dos folhetos valvares aórticos. Então, aqui, melhorando o realce tardio, percebam vocês que com imagem de maior qualidade, a gente não observa esse realce bem típico e bem clássico. Adicionalmente, só complementando, não tinha edema miocárdico, portanto, pensar uma miocardite acaba sendo um pouquinho difícil, não acaba sendo uma hipótese diagnóstica 100% afastável. Porém, um paciente com miocardiopatia tão dilatada, um realce inespecífico como esse, que pode ser secundário de dilatação também, deixa muita hipótese sobre qual seria a verdadeira etiologia. A valvulopatia moderada aórtica não justifica esse grau de acometimento biventricular, né, e difuso. Então, a ressonância magnética nesse sentido estabeleceu um diagnóstico de miocardiopatia dilatada com acometo ventricular importante, com fração de ejeção de 27 pela ressonância, 37 no ventrículo direito e um realce inespecífico mínimo, tá? Então, é isso que a gente ficou. 37, 27, e lembrando que tem IAO e IAO insuficiência moderada, mitral, né? insuficiência Quer dizer, mitral. esse ventrículo é um ventrículo ruim. Paulo, sem ser o raciocínio de hoje, eu vi que as imagens são de 2016. Tá? Isso. Quer dizer, como é que você acha que sairia um laudo em 2016? Você não nem fazia ressonância ainda, mas como é que sairia um laudo em 2016? Você já foi muito bem e já falou assim, não seria específico, não dá para saber e tal, mas esse realce o pessoal entendia como naquela fase? Então, esse realce a gente precisa... Só falando especificamente desse tipo de realce, a gente sabe que aquele realce já tem um prognóstico diferente de quem não tem realce. Então, essa informação interessante que o clínico deve saber, que os pacientes que têm realce, o prognóstico, mesmo sendo não isquêmicos, ele já tem um prognóstico diferente. Então, é uma informação relevante para justamente conhecer a verdadeira causa. Será uma causa genética? Será uma causa reversível? Então, esse é o detalhe que precisa estudar mais. E aí que eu estou querendo chegar, né, Edilide? Porque provavelmente em 2016 ninguém ia levantar a hipótese de genética nessa cardiomiopatia, não é? Provavelmente, por essa ressonância, você deveria receber laudos do tipo realce tardio inespecífico, ou típico de cardiomiopatia dilatada, enfim. Sobrecarga de VD. Sobrecarga de VD, não é? Mas não nos ajudaria no que diz respeito a encontrar a etiologia. E agora, a gente conversou até sobre isso essa semana, que às vezes um achado negativo, a ausência de realce tardio significativo, tem uma relevância diagnóstica, né? Porque a gente tem algumas circunstâncias que a gente sabe, que algumas miocardiopatias, que não costumam evoluir sem realce tardio.
Então, o Paulo já falou na importância prognóstica, e quanto melhor, menos na ausência, significa que o prognóstico pode ser bom, pode se reverter a disfunção, mas também no que diz respeito à etiologia. E aí eu queria lhe ouvir, Breno, quais são as etiologias que não costumam dar realce tardio? Essa é uma coisa interessante. Por exemplo, da cardiomiopatia, a gente sabe que não dá. Cardiomiopatia dilatada pós-parto é muito difícil a gente encontrar, e mesmo na alcoólica. Muito difícil a gente encontrar realce na alcoólica. A gente tem visto os casos com T1 nativo alterado e espaços extracelular aumentado, mas sem realce tardio. Hipertensiva também, né? E eu ia chegar nessa. E uma frequente causa de cardiomiopatia dilatada no Brasil, que é por hipertensão, a gente frequentemente não encontra realce tardio, mesmo em fases mais avançadas da doença. A não compactação, acho que nem fala aqui, porque ela já tem um aspecto tão típico de Isso não que eu ia compactação. dizer, tem as outras né? características que ninguém olha, mas frequentemente você não encontra realce na não compactação. Quando você encontra, pode desconfiar que tem alguma coisa que não deveria ser. Muito frequentemente não era não compactação, mas era alguma forma que evoluiu para dilatação e a trabeculação ficou mais visível. Mas, sinceramente, você vendo essa ressonância em 2016, com esse ventrículo tão dilatado, com uma fração de ejeção tão ruim, você pensaria que essa paciente poderia evoluir bem? Não. A gente pensaria que o prognóstico dela era bem ruim por esses critérios todos. E você, doutor Paulo? Fração de ejeção Vamos muito imaginar que ruim esse e o exame real. fosse de hoje, você pensaria essa paciente não vai ter, é melhor pensar em transplante para ela? Bom, sem conhecer que seja provavelmente etiologia reversível, sem tirar isso da cabeça, o prognóstico dela já falaria que é ruim. Né? Pelo realce. Vocês não acreditam que o realce, a ausência do realce tem uma boa relevância para o prognóstico bom. O que é bom, assim, é que a gente vê que não tinha edema. Né? Então, no princípio, um processo inflamatório agudo acontecendo no momento não tinha, mas um remodelamento significativo tinha. Né? Ok. Obrigada, Paulo. Vamos em frente, Camila. Vamos prosseguir, então, para o nosso caso. Ainda tinha mais um. Então, a nossa paciente, né, relembrando que foi atendida no PS por ser descompensada, foi atendida e foi manejada com o nosso medicamento favorito, a furosemida, e otimização terapêutica. O que a gente não esperava é que ela evoluiu subsequente, né, no mês seguinte, com uma diminuição progressiva, muito rápida, perdeu a acuidade visual, perdendo completamente sua visão em um mês. Então, a gente consegue aqui observar a catarata bilateral com uma anisocoria, como consequência dessa catarata que ela evoluiu de forma bastante repentina. Então, pensando aqui, como que nós poderíamos juntar as peças, né? Nós nem precisamos do House, eu acredito que a gente vai conseguir solucionar aqui nessa manhã. Então, temos uma paciente com uma ICFER, classe funcional 3-4, que tem um histórico de tireoidectomia, que a gente comentou lá no primeiro slide, tem uma alteração de ECG, que a gente comentou, não sei se vocês se lembram, e tem essa catarata bilateral estranha numa paciente de 42 anos e de evolução tão rápida. Lembrando que a gente só, desculpa interromper, que a gente espera uma catarata no paciente idoso, né? Tem a catarata senil, né? No paciente com mais de 60 anos e que vai lentamente progredindo e muitas vezes o paciente nem percebe que está perdendo sua visão porque ele vai se acostumando a ver mal, né? Mas isso leva décadas, né? E essa paciente perdeu em um mês. Então, temos novamente o eletro aqui, agora a audiência pode olhar com mais cuidado esse eletro. Não sei se alguém quer destacar alguma coisa, doutora. O Tito, que é membro honorário da sessão de eletrocardiografia, pode interpretar. Deixar para o Bruno. Olhando o eletro, né, com os meus olhos de ecocardiografista, tomo ressonância. Eu vejo discreto aumento do ato esquerdo, me parece que fecha para o índice de Morris. Eu não vejo bloqueios, acho que no ritmo sinusal. A gente tem um infra de ST, pelo menos uma retificação em V5, um infra em V6. E uma não progressão de onda R na parede anterior. Isso eu consigo ver aqui claramente. Não sei se vocês têm alguma outra descrição. E também na parede inferior, D1, D2, D3 e AVL e AVF, a gente tem um infra de ST também. Isso é o que mais me chamou a atenção, não vejo nada... Pois é, doutor Tito, faltou um dado fundamental. Tá vendo? Tá vendo? Bom, eu vejo bastante ressonância, mas sempre com saudades do eletro. Me chamou a atenção aquele índice que a gente aprende para ver o QTC, né, que, no princípio, o final da onda T
está ultrapassando, mas maior do que 50% entre a outra R. Então, embora eu não lembre o cálculo direito, mas parece que o QTC está um pouquinho prolongado. Mas o QTC é muito relevado, negligenciado. Né? O doutor Tito ali com a informação ali embaixo e ele negligenciou. Ele deixou de propósito, para vocês poderem... O outro eu fiz... Tem um QT bastante propósito. um QT bastante aumentado. É verdade. Mas a gente achou interessante isso, não frisar tanto, porque esse QTC realmente não foi valorizado na consulta do pronto-socorro. E vocês reviram eletros anteriores? Esse era o primeiro dela. Esse é o primeiro. Era o primeiro. Era o Então a gente primeiro. não sabe se ela tinha isso ou não. Não sabe. E Era o primeiro. chegou A gente alguém a vai ver a pensar, "Ih, evolução." será que era síndrome QT longo, que a gente não sabe o que é? Não, como é que Na foi o verdade, raciocínio? não. O raciocínio passou por cima do QT. Na verdade, quando a gente fez o diagnóstico, aí a gente foi olhar o QT. Entendi. O QT foi olhado retrospectivamente, na verdade. Exato. Vamos em frente, Então, mas não vamos- esqueçam da catarata dessa paciente também. Pois é. O QT não está sozinho aqui na história, né? Tem ele, Lembrando tem a de todas as catarata. pecinhas, Catarata né? numa mulher jovem, rapidamente progressiva, né? Uma cardiomiopatia com sinal Sem realce da dilatada e esse QT longo. Exato. E a ausência de realce. Então, E ausência de realce. temos aqui uma pergunta para vocês. Tendo em vista todas essas peças que a gente acabou de mencionar, qual dessas alternativas vocês achariam que é mais importante, mais relevante nós solicitarmos nesse momento? Todos são importantes, todos farão parte da investigação da paciente, mas tem uma alternativa que vai nos ajudar a guiar e chegar no diagnóstico. Qual que vocês achariam? Aliás, esse é o perfil de exames laboratoriais que nós fazemos de rotina na investigação de uma causa reversível. Exato. Né? Então, quem quer, porque vamos perguntar que levantar a mão. Quem acha que é a letra A, por favor, levante a mão. Nenhuma mão. Quem acha que é a letra B? Ninguém. Quem acha que é a letra C? Tem Duas alguma? mãos. Até agora foi... Não, 4 três. mãos. Três. Três Quatro. mãos. 4, Cinco. 5 mãos. 5. Você, 6. Eu também. 6. Quem acha que é a letra D? Lembre que é uma paciente que tinha Graves, né? Tinha doença de Graves, fez uma tireoidectomia. É. Alguém vota na letra D? Tadinho da tireoide, não. Não, todo mundo esqueceu. Então, Então, todo vamos. mundo pediu rotina e mais eletrólitos. Além dos outros exames, mas deu mais ênfase à rotina, mas eletrólito. Perfeito, vamos no básico, né? Então, é correto. Vamos no básico, que ele vai nos dar a resposta. Quando a coisa está ruim, volta para o básico, Vamos que é o pro- caminho para a gente Começa do descobrir. começo, né? Isso. Então, ó, no laboratorial dela, o hemograma veio sem alterações. Pedimos as sorologias, que vieram todas negativas. Pedimos função renal e eletrólitos, então uma função renal normal, cálcio de 0,6, potássio 3,5, sódio 137, função tiroidiana, um TSH suprimido com T4 aumentado, lembrando que ela estava com uma dose bastante elevada de levotiroxina, de 175 microgramas, um PTH suprimido, uma vitamina D de 35 e um BNP elevado de 6.600. Algum desses exames chama a atenção? Alguém quer comentar? Uma causa reversível de disfunção é o hipertireoidismo, né? Essa paciente está com TSH suprimido, está hipertireoideia nesse momento. Doutor Ibrahim. Não, então, não, eu não quero falar porque a gente sabe o que é, né? A gente vai comentar, vai induzir. Mas na hora, pensando assim, na hora algumas coisas poderiam chamar a atenção mesmo. Primeiro você comentou o TSH. Segunda coisa que a gente vai chamar a atenção é vitamina D. Está normal? A vitamina D está Está normal. normal, mas está baixinha, né? A gente gosta Tá de estar acima acima de de 30, 30 é mas está normal. acima de 30. E o cálcio? O cálcio está baixo. O cálcio está baixo. Eu acho que eu estou vendo o doutor Roberto Tuma ali, é ele? Não. Não, Não? não. Ah, não. É o Carlos. É. Então, tá bom. Realmente, o cálcio, então, está baixo. O valor de referência para o cálcio iônico aqui do nosso serviço é de 1,12 a 1,32. Então, é realmente algo que chama a atenção, o valor de cálcio tão baixo. E o PTH também, né? O PTH ele sempre vai subir quando o cálcio está baixo. O esperado é que o PTH estivesse alto. O cálcio baixou, o paratormônio vai aumentar para corrigir o cálcio e o PTH também está baixo, né? Beleza. Surpreendentemente baixo.
Exatamente, vamos em frente. Então, temos mais uma pergunta aqui para a audiência. Então, na opinião de vocês, qual alternativa poderia explicar a rápida perda visual por catarata desta paciente? Seria por um hipotireoidismo não adequadamente tratado? Seria por uma hipocalemia acentuada pelo uso da furosemida? Seria por um hipoparatireoidismo não adequadamente tratado? Ou seria por uma hipocalcemia acentuada pelo uso da furosemida? Você pergunta. Então, vamos lá. Quem acha que é a alternativa D? Vamos começar de baixo para cima. Hipocalcemia acentuada por uso de furosemida. Levanta a mão. Temos 6 mãos levantadas em letrais, que eu estou multiplicando pelo peso de correção. Quem acha que é a alternativa A, hipotireoidismo não adequadamente tratado? Todo mundo, ninguém deu bola para tireoide mesmo. Quem acha que é uma hipocalemia acentuada por uso de furosemida? Hipocalemia agora. Ninguém. E hipopara não adequadamente tratado, a maioria, claro, que só aquele pessoal lá de cima que votou na alternativa D. Então, a maioria diz que é hipoparatireoidismo não adequadamente tratado, e tem aqueles 6 votos da última fileira ali, dizendo que é hipocalcemia acentuada por uso de furosemida. Perfeito, obrigada a participação de todos. Vamos lá, então, a nossa alternativa correta é a D, uma hipocalcemia acentuada pelo uso da furosemida. Então, né, depois, posteriormente pesquisando, a gente viu que realmente uma hipocalcemia pode desencadear esse quadro tão dramático de uma catarata de evolução muito rápida, levando inclusive à perda da capacidade visual da paciente. E então, por que a hipocalcemia, doutora Camila? Então, vamos descobrir. Porque a paciente tinha um hipopara cirúrgico, né? Uma paciente submetida à tireoidectomia. No momento cirúrgico foram lesadas também as paratireoides. Na ocasião, a paciente, inclusive, já tinha conhecimento disso, né? No pós-operatório foi informada que havia acontecido essa complicação aí, que é relativamente comum, né? No pós-operatório de tireoidectomia. Não é o que se deseja, mas é relativamente comum, e a gente tem que lembrar de perguntar, né? Exatamente. Se as paratireoides estão lá ou não. Exatamente. E geralmente o cirurgião avisa o paciente, coloca no relatório, e a gente muitas vezes não dá bola para a paratireoide, né? Acho que é pequenininha, está ali atrás, deve ficar. Então é importante ter esse. E eu agora vou explicar uma coisa, Edilete. Claro, olhando o caso com os olhos de hoje é uma coisa, mas quando você me perguntou se fosse em 2016, se eu diria que tinha um mau prognóstico ou não pela ressonância, naquela época se dizia que só 40% das cardiomiopatias dilatadas tinham realce. E nas dilatadas, embora as dilatadas com realce, elas tivessem um prognóstico considerado pior quando tinham o realce do que quando não tinham, não era considerado necessariamente de bom prognóstico um ventrículo de 27 de fração de ejeção com insuficiência aórtica e dupla ou insuficiência mitral junto. Então, isso estou forçando e forcei o comentário naquela hora exatamente para a gente ver como o conhecimento vai evoluindo e como é importante a gente ter dados clínicos para também o Nico de imagem chegar na postura prognóstica. A gente não pode ficar insistindo num ponto só, né? Perfeito. Então, pensando aqui qual seria o diagnóstico da nossa paciente, né, para darmos um nome bonito, então a gente chegou ao diagnóstico da cardiomiopatia hipocalcêmica. Então, foi esse o diagnóstico que nós fechamos para a nossa paciente, né, relacionada ao pós-cirúrgico ali da tireoidectomia, o hipopara. Então, essa paciente foi adequadamente tratada, teve a reposição da vitamina D e do cálcio, tanto na sua forma elementar como na forma já ativada, né? A vitamina D na forma elementar e também na forma ativada. Então, a gente obteve níveis de cálcio ionizado dentro da normalidade. Isso já desde 2016, é que a gente tem um segmento mais recente da paciente, mas ela teve um bom controle. Com relação à catarata bilateral, ela realizou acompanhamento oftalmológico na Unifesp, foi realizado o procedimento cirúrgico de correção, a fasectomia bilateral, teve algumas outras complicações oftalmológicas decorrentes dessa parte, que até não tem um tratamento tão reversível, mas ela está fazendo seguimento. Em questão de evolução radiológica, a gente não tinha o raio-x ali de 2015, a gente deu uma improvisadinha, né, doutora? Colocamos um corte ali da ressonância, mas a gente consegue observar que tinha uma cardiomegalia. Improvisação. Uma cardiomegalia, né, significativa, e a gente consegue observar na evolução radiológica como reduziu, né, a área cardíaca dessa paciente. Temos também a evolução eletrocardiográfica, que a gente pode observar que o QTC de 518 veio para 398.
Então, né, como que o diagnóstico correto, tratamento adequado, levou a uma melhora significativa aí de todos os parâmetros da paciente. Até a progressão de R melhorou na parede até a progressão anterior. de R. Exatamente. Pois é, né? Incrível. E não tem mais aquelas T's negativas que você tinha descrito em V5 e V6, né, Tito? Os ínfras É também não tem quase mais. normal, né? Lindíssimo. Então, também temos agora a evolução ecocardiográfica com o Dr. Tito. O que eu vou passando? Passa que eu acho que esse também só tem o laudo, não é isso? Não, esse é o atual. Esse tem imagens. Vamos ver se a insuficiência aórtica melhorou também, né? Bom, primeira imagem, paraesternal eixo longo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, mitral e o átrio esquerdo. Olhando aqui, eu já consigo dizer que o átrio esquerdo tem um diâmetro menor do que tinha previamente, então teria reduzido esse diâmetro, e o volume também recuperou bastante, está em 36 ml por metro quadrado, é um aumento discreto, lembrando que o normal é 34, mas já é bem inferior ao 49 que a gente tinha previamente. O ventrículo esquerdo 49,35, também um diâmetro diastólico bem menor do que os 62 prévios, septo e parede 9,8. Então, aparentemente, estruturalmente, o coração reverteu praticamente todas as alterações que ele tinha previamente. Aqui uma análise tridimensional no eco 3D, então a gente consegue ver 4 câmaras, câmaras direitas à esquerda, esquerdas à direita, 2 câmaras e 3 câmaras. De alteração contrátil, praticamente nenhuma nas paredes, a não ser na parede lateral, que me parece, a olho nu, que tem uma contratilidade um pouquinho reduzida. A gente vai ver melhor no strain uma característica dessa doença que nem sempre é encontrada. Uma fração de ejeção aqui aparentemente limítrofe, que a gente quantificou melhor lá no tridimensional. Mais uma vez a imagem tridimensional do full volume, eu consigo fazer um multiplanar para ver desde o ápice até a base do ventrículo esquerdo, para olhar melhor a contratilidade. E novamente a parede lateral me parece com uma contratilidade, digamos, mais reduzida do que as outras, que me parecem normais. Fazendo a análise agora sim da fração de ejeção pelo método tridimensional, eu vejo uma queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo em torno de 49%, então ainda tem uma disfunção discreta, digamos que ela seja bem discreta, mas é discreta, tem uma redução, e do ventrículo direito também acompanha com uma disfunção discreta em torno de 42%, lembrando que o normal para a gente acima de 45%. Então, é uma disfunção discreta ainda, apesar dessa recuperação estrutural do ventrículo esquerdo. Fazendo a análise da deformação, a gente tem aqui o mapa polar aqui do strain, do ventrículo esquerdo, e a gente vê que tem sim uma piora dessa deformação na parede lateral, tem uma certa desincronia em alguns segmentos. Alguns outros têm uma alteração também do strain, não dá para dizer se foi um pouco da janela, um pouco do método, mas me parece que não, a janela era bastante razoável para a gente fazer. No total, o sistólico total, a gente tem o global de 17,2, o normal é de 18, então praticamente normal, porém com essas áreas reduzidas. Lembrando que essa doença ela pode ter sim alterações contráteis segmentares, não é o mais comum, mas pode ser que ainda tenha uma contratilidade alterada só em alguns segmentos e não no ventrículo inteiro. Já o ventrículo direito, o global total dentro da normalidade, o da parede livre também dentro da normalidade, então o ventrículo direito com a deformação preservada. Dos refluxos que a gente tinha comentado previamente, primeiro o refluxo mitral absolutamente discreto, então uma melhora substancial do refluxo mitral. Refluxo tricuspídeo seguindo o mesmo padrão, uma PSAP de 25, bem reduzida em relação à primeira que a gente tinha visto de 70 e alguma coisa. Um refluxo discreto também. E o refluxo aórtico discreto a moderado, também aparentemente menor do que a gente tinha visto previamente. Então uma melhora de todos os 3 refluxos, algo um pouco não comum, né, digamos assim. Para resumir, então a gente tem uma disfunção discreta dos 2 ventrículos, mas uma melhora substancial dos exames que a gente tinha previamente, e uma alteração contrátil mais localizada na parede lateral do ventrículo esquerdo. Só isso. O Paulo duvidou, por isso que ele fez essa ressonância de controle, ele achou que o eco estava exagerando, é isso? Não, a gente sempre se complementa, sempre conversa junto. Né? Hoje eu não sei se eu teria pedido essa ressonância para ir, mas na época a gente pediu. Não, mas eu acho que tinha aqui, né? Até para a gente ter certeza de que a ressonância até era a mesma, né? Bom, esse exame então foi realizado depois de ter otimizado o tratamento. Então a gente percebe nessas imagens iniciais já uma área cardíaca aparentemente menor, já não tem aquela cavona, essa cava dilatada que
tinha, né? E também já não tem esse derrame. Então, parece que até trocou de paciente, né? Quem não confere o nome direito, né? Tem que duvidar. Agora, vejam vocês os diâmetros, embora ainda um pouquinho aumentados, mas a função é outra, né? A função melhorou bastante, contratibilidade tanto dos dois ventrículos é melhor, tá? Não é 100% perfeito, mas é uma considerável melhora. Percebam vocês o refluxo mitral e tricuspídeo também descrito já no eco, a gente na imagem observa na ressonância também discreto mesmo. E vejam vocês esse análise feito também da válvula aórtica, o refluxo moderado. Aqui eu só coloquei uma imagem colorida, como a interpretação das coisas sempre tem uma avaliação também quantitativa, né? Vejam vocês, quando eu coloco uma imagem mais visível, exagerada, até parece que o refluxo é bem maior do que é. Mas chama muito a atenção que nos cálculos é moderado, tá? Não chega a ser importante, mas é interessante a ressonância como também consegue fornecer informações qualitativas e quantitativas a nível valvar. Veja no eixo 4 câmeras como os refluxos tricuspídeo discreto totalmente melhoraram, embora ainda tenha um pouquinho dilatado o átrio esquerdo. A caracterização tecidual, a gente não tem edema, como já tinha conversado, e realce tardio também não tem nada que chama atenção, e o qual acaba sendo um valor prognóstico muito interessante do paciente. Eu fiz aqui uma imagem comparativa, demonstrando tanto em cine com dados quantitativos, percebendo justamente essa melhora substancial do exame de janeiro de 2016 e depois do tratamento. De 24, 27 para 50, não é a melhor, mas tem um hipo discreta. O volumes de 250, o indexado de 153 para 121, e também melhorou o ventrículo direito. Então, vejam vocês como teve uma melhora substancial, e assim a ressonância magnética conseguiu demonstrar também com parâmetros quantitativos e qualitativos aquilo. Agora ela não tem mais dilatação nenhuma, né, Tito? Essa ressonância foi de 2016, foi poucos meses depois da reposição. Exatamente, tem pouco tempo. Um ponto né? interessante, a gente está fazendo um acompanhamento de alguns pacientes com ventrículo direito. E antigamente a gente dizia que ele só tinha esse deslocamento longitudinal, que era o mais importante para a função e tal. Nesse quadro que o Paulo colocou, fica bem claro, se a gente olhar acima, a ressonância de cima, o ventrículo direito, que ele fica acima também, a gente vê que aparentemente ele fecha bem. Então esse deslocamento longitudinal seria suficiente, parece que a função é preservada. Era o nosso único parâmetro que a gente usava no eco principalmente. Seguindo para a imagem do lado do eixo curto, a gente vê que a gente não tem uma redução da cavidade em si. Então a alteração volumétrica é menor do que a esperada e a fração de ejeção é reduzida. Então, talvez exames muito antigos, né, abaixo de 2010, 12, que a gente não fazia análise tridimensional do ventrículo direito, observava só a velocidade de deslocamento e o FAC no eco, sejam menos comparáveis à ressonância. Então a ressonância ganha muito nesse sentido. Agora, a IAO não tem nada a ver com o quadro dela, né? E o fato dela ter uma IAO de discreta para moderada esse tempo todo não dá uma certa sobrecarregazinha de volume diastólico, não? Tá, sobrecarrega o VE sim. A partir das significativas, né, de moderado ou importante, fazem diferença, principalmente é importante, mas faz diferença sim. Talvez uma recuperação menor do que a esperada para a doença seja relacionada à IAO, com certeza. E eu ia chamar a atenção para outro ponto que você destacou, né, Edileide? Essa melhora foi progressiva, porque a ressonância ela foi 3 meses depois da primeira, e o eco agora são anos depois. Então, foi uma melhora progressiva. Vocês não deixaram mais o cálcio cair. Só queria fazer um comentário brevemente do comentário da massa. Então, falando sobre a hipertrofia excêntrica e tudo isso, percebam vocês como melhora dos volumes diastólicos finais, a massa total, embora não seja indexada, também melhorou. Então, é um detalhe interessante para a gente considerar também como que a dilatação da cavidade acaba aumentando a massa sem falar expressivamente de espessura, né? Perfeito. Doutor Nader vai, então, fazer um resumo do caso. Perfeito. Uma boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com... Perdão. Uma boa noite a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Hoje, para complementar um pouco mais o entendimento sobre o caso e sobre essa entidade rara, que é a cardiopatia hipocalcêmica, a gente vê na literatura que são pouquíssimos casos e pouquíssimos trabalhos relatados. Menos de 100 trabalhos publicados, a maioria revisão literária.
Então, é importante a gente conhecer um pouco mais ela, porque só no nosso serviço a gente já tem em torno de 7 pacientes com esse diagnóstico já finalizado. Então, para entender o papel do cálcio com o coração, é importante a gente saber que o cálcio ele é o principal íon sinalizador e efetuação da contração miocárdica. Ele é importante durante a fase de despolarização, fazendo com que a célula consiga liberar mais cálcio dentro do retículo sarcoplasmático e também se ligando diretamente com os miofilamentos para causar a contração e também o relaxamento miocárdico. Ou seja, é o íon mais importante da contração cardíaca. A hipocalcemia é uma raríssima causa de IC, como a gente já comentou, e normalmente um IC resistente tanto ao uso de diuréticos quanto ao uso de inotrópicos, exinotrópicos endovenosos ou mesmo digitálicos. Já tem relato na literatura de resistência ao uso dos digitálicos. E a literatura ela traz que a falta do cálcio não é simplesmente uma falta de combustível, que provavelmente a hipocalcemia ela vai ter um efeito citotóxico também no miócito e que talvez a deficiência de PTH e de vitamina D também tenha uma ação na fibrogênese e também na hipertrofia miocárdica. Então, talvez não seja simplesmente uma falta de combustível, mas tenhamos dados a mais aqui para pensar na etiologia dessa miocardiopatia hipocalcêmica. O metabolismo do cálcio, o que é mais importante a gente ressaltar é que a maior parte do cálcio corporal, ele está principalmente no osso, mas no intracelular. Nós vemos que o cálcio medido, o cálcio do extracelular, o cálcio sanguíneo, ele é 10 vezes menor do que o cálcio intracelular. A gente tem 1.300 miligramas de cálcio na corrente sanguínea, enquanto nas células cerca de 13.000 miligramas. A hipocalcemia, a gente define ela quando a gente tem um cálcio total, normalmente menor do que 8,5 miligramas por decilitro, isso varia conforme a análise laboratorial, ou um cálcio iônico menor que 1,1 milimol por decilitro. Um dado importante aqui, que para o diagnóstico, tanto faz a gente avaliar o cálcio total quanto o cálcio iônico, mas para o acompanhamento, o cálcio total ele se faz ainda mais importante, porque o cálcio iônico, ele mostra apenas o cálcio metabologicamente ativo. Ele não mostra o pool venoso total desse cálcio disponível na corrente sanguínea. Então, é importante a gente acompanhar e fazer as dosagens periódicas do cálcio total também, quando a gente tem casos de hipocalcemia. E o que a gente acaba estudando é que esse metabolismo do cálcio ele é dependente do paratormônio, produzido pelas paratireoides, da calcitonina, produzida pelas células C da tireoide, da vitamina D e também da concentração de cálcio, tanto ingerida quanto excretada. As causas principais de hipocalcemia vão ser, então, principalmente o hipoparatiroidismo primário e o hipoparatiroidismo cirúrgico. Nem sempre dá para a gente saber se o paciente, se a gente viu, as paratireoides elas não precisam necessariamente ser retiradas para o paciente evoluir com o hipopara cirúrgico, porque muitas vezes durante a manipulação da tireoide pode ter isquemias tanto transitórias quanto isquemias definitivas dessa paratireoide. Também, como causa do hipoparatiroidismo, da hipocalcemia, podemos ter doença renal crônica e em crianças são relatados como principal causa a hipovitaminose D. Quando a gente tem a hipocalcemia, o corpo inteiro então vai sentir falta do nosso cálcio. O paciente ele pode apresentar confusão mental, depressão, alucinações visuais. É relatado inclusive calcificação de gânglios da base, como manifestações tardias da hipocalcemia, principalmente uma hipocalcemia prolongada. O paciente ele pode evoluir com catarata lenticular. A nossa paciente ela evoluiu com uma catarata tumescente. Quando o nível de cálcio sérico caiu agudamente, o cristalino dela acabou se hipertrofiando, fechou o ângulo córneo-escleral, causou um glaucoma secundário nessa paciente também e acabou causando alterações que foram transitórias
no caso a catarata pós-cirúrgica foi resolvida, mas essa paciente ela ainda manteve-se com um glaucoma que já tem acometimento do nervo óptico associado. O paciente ele também pode apresentar parestesias, formigamentos, fraqueza muscular associada. Temos o aparecimento de espasmos musculares e câimbras e os famosos sinais de Chevostek-Trousseau. O sinal de Chevostek ele é visto quando a gente faz a percussão da parte inferior do arco zigomático e a gente tem uma contração exacerbada dos músculos inervados pelo nervo facial. Ele pode ser visto fisiologicamente e benignamente em 10% da população, mas ele aparece mais ainda quando a gente tem hipocalcemias graves, e principalmente agudas. Outro sinal é o sinal de Trousseau, que ele pode ser pesquisado inflando o manguito, 20 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica do paciente, e esperando cerca de 3 minutos, e a gente vai ver a contração do carpo, dos ossos, da musculatura carpal do paciente. O paciente ele também pode apresentar, então, prolongamento de QT, como foi visto, e alterações de repolarização ventricular. Inclusive, a hipocalcemia pode ser um diagnóstico diferencial quando o paciente chega no pronto-socorro de síndromes coronarianas. Na literatura mostra casos em que o paciente ele primeiro foi para o CAT para depois ser dosado o cálcio. E diversas arritmias cardíacas, principalmente secundárias ao prolongamento do intervalo QT. A gente aprendeu quando pensar na hipocalcemia e que a gente tem que pensar nela como uma causa de insuficiência cardíaca. Mas e aí, como eu vou tratar essa hipocalcemia? Principalmente, o tratamento ela se baseia na reposição do cálcio, na reposição de vitamina D e no cuidado com o uso de diuréticos de alça, como a furosemida, pelo risco de fazer com que essa hipocalcemia piore ainda mais e abruptamente, como foi no nosso caso clínico. Os casos são ditos como graves de hipocalcemia quando a gente tem o cálcio total menor que 7,5 mg por decilitro, quando temos alterações eletrocardiográficas, quando o paciente apresenta espasmos musculares ou alterações neurológicas graves, como convulsões. A reposição, ela varia conforme a literatura, mas a maior parte da literatura concorda em fazer uma dose de ataque do gluconato de cálcio e uma dose de manutenção. A dose de ataque recomendada é de 1 a 2 gramas de gluconato de cálcio EV. Essa dose ela pode ser feita diluindo-se em soro glicosado ou soro fisiológico e mantendo uma infusão mais prolongada, de 10 a 20 minutos. E a reposição contínua, vocês vão ver na literatura também variadas formas de ser realizada. Aqui a sugestão é 60 ml de gluconato de cálcio a 10%, mais 500 ml de solução glicosada e fazer o cálculo de 0,5 a 2 ml quilo hora, o que vai dar uma reposição de 1,2 a 1,6 miligramas de cálcio elementar por quilo hora. É importante a monitorização a cada 4 a 6 horas da dosagem de cálcio total nesse paciente, porque a partir do momento que o cálcio sobe para acima de 7,5 e esses sintomas passam, a gente já começa a manejar esse caso como um caso leve de hipocalcemia. A dose, então, de cálcio recomendada para a reposição é de 1 a 2 gramas dia. E a gente tem 2 apresentações mais comuns, que é o carbonato de cálcio, mais disponível, sendo recomendado de 2 a 4 comprimidos dia, principalmente pós-refeição. Em pacientes idosos e que têm hipocloridria, o carbonato de cálcio acaba não sendo muito bem tolerado e nem absorvido. Então, a recomendação é o citrato de cálcio, que tem 200 miligramas de cálcio elementar. Também pode ser feita essa reposição. É importante a reposição concomitante da vitamina D, principalmente na forma ativa, que é o calcitriol, que a paciente só foi fazer uso depois de diagnosticado a miocardiopatia hipocalcêmica. O grande cuidado com a reposição de vitamina D é do paciente ele fazer hipercalcemia secundária, hipercalciúria e ter nefrolitíase, porque a vitamina D ela vai acabar estimulando um pouco mais a liberação urinária do cálcio. Então, é importante nesses pacientes sempre avaliar o uso de diuréticos que vão promover essa retenção de cálcio corporal, como a hidroclorotiazida, que a paciente também começou a fazer uso após. O uso de PTHRP só é indicado em casos refratários à terapêutica de reposição do cálcio e da vitamina D. E é importante sempre atentar para
reposição concomitante de magnésio, que a hipomagnesemia ela também tem demonstrado uma refratariedade quando o paciente tem a hipomagnesemia, da reposição de cálcio e de vitamina D. Quando a gente faz essa reposição, o paciente ele tende a apresentar melhora da IC de 3 a 12 meses. Aí a literatura ela varia muito. Tem relatos de caso de que com 7 dias o paciente recuperou a função ventricular e tem relatos de que os pacientes demoraram cerca de 12 meses para ter uma recuperação mais importante dessa função ventricular. O que é importante salientar é que quando o paciente ele fica cronicamente com a hipocalcemia, e uma hipocalcemia severa, ele pode ter danos miocárdicos graves estruturais e muitas vezes irreversíveis. A maior parte das vezes que a gente viu na literatura pacientes com miocardiopatia hipocalcêmica, a maior parte foi de pacientes com ICFER. Um caso só foi relatado de paciente com ICFEP associado à hipocalcemia. E, como a gente já ressaltou, nem sempre a normalização do cálcio venoso vai refletir a normalização do pool de cálcio intracelular, que é cerca de 10 vezes maior do que o pool de cálcio venoso. E o que a gente tem que levar para casa de importante com esse caso? Que a hipocalcemia ela tem que ser lembrada como uma causa de IC e como uma causa de IC potencialmente reversível. E que nem toda IC perfil B, o tratamento vai ser furosemida e alta para casa. Porque, inclusive, a furosemida aqui causou a piora da acuidade visual e a piora da hipocalcemia na nossa paciente. E que nem sempre a resposta do caso clínico vai estar na cara, vai estar fácil. Muitas vezes vai estar olhando o pescoço do paciente, vai estar olhando outros fatores além dos sintomas cardiológicos clássicos. Mais importante, sempre avaliar o QT e pensar nas outras causas de QT longo, que também podem auxiliar no diagnóstico diferencial dos casos de miocardiopatia. E essas são nossas referências da revisão literária e agradecemos a presença de todos. Antes da gente terminar, ainda temos 3 minutinhos. Muito obrigada, doutor Nader. Foi excelente sua revisão. Eu queria chamar a atenção aqui para o QT, né? Porque eu acho que o QT é muito esquecido, e até queria ouvir a opinião aqui do Bruno. O que a gente faz para a gente valorizar mais o QT, Bruno? A gente não olha o QT. Esse é um grande problema de todos nós cardiologistas, né? Sabendo que é importante ver o QT. O QT e o VD caem no mesmo patamar de esquecimento. Oi. Vou aparecer no finalzinho, então, uns 2 últimos minutos. Acho que um dos poucos aprendizados que realmente foram mais memoráveis do Covid, que a gente acabou esquecendo, foi a medida do intervalo QT. A gente acabou usando para discutir a interação de droga, da cloroquina, mas o QT, em análise de prontuário, tem muitos trabalhos que é um marcador de risco pensando em interação medicamentosa. Os Estados Unidos usa bastante isso. Acaba que a gente usa pouco. E tem alguns, vamos dizer assim, alguns detalhes que acabam escapando. Por exemplo, frequência muito baixa, o QT, a fórmula de Bazet, que a gente costuma usar a raiz quadrada, não é tão confiável. Aí Friederichia cabe um pouco melhor, que é a raiz cúbica. Hoje é mais fácil, a gente tem acesso ao celular para fazer essa conta. Então, abaixo de 60, tentar usar raiz cúbica ao invés de raiz quadrada. O QT, idealmente, é medido em D2 e V5, mas nesse paciente, por exemplo, D2 e V5 era onde a T estava mais rasa, era mais difícil de enxergar. Então, não sei, na verdade, o que acontece? A gente realmente subvaloriza, porque a gente tem muito... Eletro, na verdade, lê muito bem eletro, a gente conhece pouca gente que sabe ler de uma forma excepcional eletro. Eu conheci talvez umas 5 pessoas e com certeza não estou no meio delas. Então, o QT acaba passando batido. Eu lembro, Bruno, que quando eu era residente, sou bem mais velho que ele, quando eu era residente, tinha umas reguinhas transparentes que o pessoal sempre ganhava em congresso e ninguém usava nem nessa época. Porque é legal você ter uma sistemática para fazer as coisas. Quem sabe se a gente tiver um checklist de quando for ver o eletro e incluir isso também, poderia ser uma maneira da gente não deixar passar essas coisas, né? Você vê que mesmo com a medida, Ibrahim, a gente olha e não vê o QT. Precisa lembrar de olhar e procurar, né? E a gente vê o eletro, a gente está olhando se tem progressão de R, se não tem, se tem alteração de ST, e a gente não valoriza, até quando é medido pelo sistema do TLCG. Positivo e negativo,
E eu acho que a gente precisava medir também quando o paciente toma miodarona, né? Acho que a gente sempre está medindo, né? A segunda pergunta que eu queria fazer para você, Bruno, se o paciente chegasse com arritmia ventricular, um torsade point, com esse QT longo, alguém pensaria em hipocalcemia para essa paciente? Provavelmente não, ia passar batido. Cálcio também é outra coisa que a gente não está habituado a procurar. A gente procura imediatamente potássio, de vez em quando lembra do magnésio, cálcio nem tanto. Tem muita intoxicação exógena que a gente também não valoriza. Hoje, antidepressivo, a maior parte dos QTs prolongados, interação medicamentosa vem de antidepressivo, a gente valorizava muito tricíclico, e hoje o pessoal usa bem menos tricíclico, mas ainda tem uma quantidade boa procinético. Eu acho que provavelmente o pessoal ia fazer uma conduta padrão, a CLS, que está super adequado, e iria direto para o magnésio, que acaba que funciona como estabilizador de membrana também. Acho que... A gente fala que a hipocalcemia, a cardiomiopatia hipocalcêmica é rara, mas eu acho que ela é subdiagnosticada. Essa é a grande verdade. Quando a gente vê o paciente está tomando cálcio, está tomando vitamina D, a gente já nem pensa de hipocalcemia como causa e às vezes nem dosa, né? Esse é o grande problema e o paciente não vai ter diagnóstico feito. Essa paciente usava cálcio, usava vitamina D, mas usava em doses inadequadas e talvez não absorvesse bem, né, o e a gente carbonato conhece de tanta cálcio. gente que passou por problema da tireoide e a gente não tem isso incorporado, né, que fez cirurgia e tal, e a gente não tem isso incorporado no nossa sequência, né? É interessante começar a pensar nisso. Esses foram dois detalhes que essa paciente desse caso nos ensinou, né? Valorizar o cálcio como causa de IC, né? Uma causa reversível, deve ser tratado, e valorizar também o QT, né? Olhar o QT, se preocupar com ele para não fazer um diagnóstico de um QT longo aí, quando de repente é uma hipocalcemia que o paciente tem, né? E a outra coisa, como eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, como o conhecimento muda, né? Uma ressonância que era vista de uma maneira em 2016, em 2022 é vista de outra. A gente já valoriza mais a ausência do real, se iria mais na história, pensaria nessas outras coisas e iria imaginar que aquele quadro não era tão definitivo como a gente pensava naquela época. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Então você encerra, Ibrahim. Vou encerrar agradecendo mais uma vez ao Tito e ao Paul, dando os parabéns mais uma vez a vocês que apresentaram o caso e a revisão muito interessante. Acho que parabéns para todo mundo que viu esse caso presencialmente à distância, porque é um caso que ensinou muito para nós e mostra como os detalhes são muito mais importantes, porque a gente tem a tendência, como todo ser humano, de simplificar as coisas, achar que olhando de uma maneira geral a gente pode chegar em algum lugar, mas é importante atentar para os detalhes e o segredo vai estar no equilíbrio entre procurar as alterações de detalhe e também não ficar fissurado por elas, para não hipervalorizar, não transformar pulga em elefante, né? Mais uma vez, obrigado pela parceria de Leide, obrigado a todos. Semana que vem estaremos de volta com mais caso casos fantástico. simples como esse. Obrigado.